Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, agora esse vídeo é de número 505, Médios Vidente, capítulo 14, a questão ainda é a de número 167. Então, tratávamos no vídeo anterior a respeito do médio vidente, do médio vidente que acha que ele vê os espíritos, né? Porque ele tem os olhos bons, perfeitos. Não. As pessoas míope, né? Vou usar o outro termo. Que esse míope é o científico, o outro é o que a gente conhece. As pessoas cegas, né? Elas também veem os espíritos. A pessoa vidente, se ela fechar os olhos, ela vê os espíritos. Então, por exemplo, se colocar uma venda assim nos olhos e amarrar aqui os olhos, uma faixa nos olhos do médio vidente, você entendeu? Ele enxerga os espíritos do mesmo modo, com os olhos abertos, como se ele estivesse com os olhos abertos. Porque não são os olhos físicos que vê os espíritos, e sim os olhos da alma. Ele vê com os olhos da alma. Então as pessoas míope, elas também vê os espíritos. Elas vê o ambiente. Elas vê paisagens. Então a gente às vezes pensa assim, mas nós vamos esclarecer isso aí. Às vezes a gente pensa assim, coitado desse cego, né? Vamos usar esse termo. Nasceu cego, morreu cego, nunca viu o nascer do sol e nem o pôr do sol. Foi à praia, né, para desfrutar ali, ficar sentado ali naquelas cadeiras, né, de praia ali, e não teve a oportunidade de ver o mar, né? Isso é ignorância nossa. Isso é ignorância nossa. Porque pode ser, aí agora vem a complicação. Pode ser que aquela pessoa enxergou melhor a praia do que aqueles ali à sua volta. Pode ser que aquele míope, aquele cego, ele enxergava melhor o nascer do sol e o pôr do sol do que nós, dotados da visão física. Os móveis dentro de casa. Agora, veja bem, nós temos que entender que vamos analisar por esse lado agora. De cada 1000 médiums, você entendeu? Uns 50 são videntes. É aí que eu quero explicar agora. Uns 50 são videntes. Uns 50 vê os espíritos. Agora o ponto-chave. De 1000 cegos, uns 50 vê os espíritos, vê o pôr do sol, o nascer do sol, vê a praia, vê as paisagens.
Porque é uma faculdade inerente, nata dele. Você entendeu? Olha só para você ver que coisa interessante. Por que nós estamos classificando dessa forma, esmiuçando dessa forma? Porque senão as pessoas vão pensar que todos os cegos vê os espíritos e não vê. É aí que mora o X da questão. Não vê. De cada 100, 4, 5 vê. De cada 100 médiums, 4, 5 tem evidência e consegue ver os espíritos. A mesma proporção, a mesma coisa. Não é porque ele é cego fisicamente que ele vê os espíritos, que ele vê a praia, que ele vê o pôr do sol, que ele vê o nascer do sol. Não. É uma faculdade que ele, cego, tem que a possuir. É mesmo cego, mas ele não é cego. Nós temos que entender que o cego não é cego. Ele apenas possui uma deficiência no globo ocular. Você entendeu? Que impossibilita da imagem que os nossos olhos captam de chegar até a área correspondente na massa encefálica que decodifica a imagem. Então, esta impossibilidade no globo ocular é que não permite que ele veja fisicamente. Então, não é pelo fato dele ser impossibilitado fisicamente que ele é impossibilitado espiritualmente. Não, tem nada a ver. O raciocínio das pessoas é o contrário. Então você entendeu? De cada 100 cegos, 4, 5, 6 é dotado da faculdade de vidência, de ver os espíritos. Por isso, a miopia física não o impede de ver os espíritos, de ver as paisagens, de ver o mar, o pôr do sol, o nascer do sol, a lua, as estrelas. Ele vê, porque ele é detentor daquela faculdade, como o médium vidente do corpo físico, que não é míope, é detentor da faculdade. Quantos milhões de pessoas existem no mundo que não tem deficiência no globo ocular, que não consegue ver os espíritos? Não consegue ver nem as almas, que são os encarnados. Você entendeu? Quantos milhões de pessoas que não conseguem ver, né, os espíritos? Você vê espírito? Não. E você? Também não. E você, ceguinho? Vamos pensar assim, com todo respeito ao termo. E você, cego? Não. Eu não vejo nada. Não mesmo? Não. E você, cego? Não. Também não vejo nada, não. Aí você pergunta pro outro. E você, cego? Eu vejo. Você vê? Vejo. O que você está vendo nesse momento?
Eu estou vendo você com a camisa quadriculada, parecendo uma camisa de festa junina. Acertou, ceguinho. Gente, ceguinho é com todo respeito. Você entendeu? O que mais você está vendo? Eu estou vendo aqui dentro desse recinto, tem mais 4 pessoas. Descreve-me essas 4 pessoas. Tem uma mulher e tem 3 homens encarnados. Então ele está vendo os encarnados. E também eu estou vendo aqui alguns desencarnados. Olha só para você ver. Então é uma faculdade que aquele míope possui, como a faculdade que muitas pessoas que vê possuem. Então, as pessoas precisam aprender isso, de que o médium vidente, ele não vê com os olhos físicos, e sim com os olhos da alma, né? Então, olha só para você ver. O médium vidente julga ver com os olhos como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados com os olhos abertos. É o que nós estamos explicando aqui. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos. Gente, isso é Kardec está dizendo, não sou eu. Um cego pode ver os espíritos. Eu conheci uma senhora que nós cuidamos dela há um bom tempo, ela já desencarnou, graças a Deus. Ela era cega. Você entendeu? E várias vezes, quando lá eu chegava, ela me dizia: "Sou Luiz?" "Pois não." "E esses 2 homens que estão com o senhor?" E eu, aqui, tonto, eu não estava vendo ninguém naquele momento. Porque não é assim, o médium vidente, eu quero ver e vai vendo. Não é assim, não. O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Eles têm que querer se mostrar. Não adianta, por mais que o médium, ele fornece energias a eles, para que aquele fenômeno ocorra. Eu dizia a ela, mas só me desculpa, mas eu não estou vendo. Só poderia descrever quem vieram comigo? Aí ela descrevia. Ah, só tem razão. Porque, de fato, esses espíritos sempre me acompanhavam nas andanças que eu fazia naquela época, né? Então, eles sempre estavam por perto, me ajudando. Tinha dias que eu, para testar ela, eu perguntava a ela: "E hoje a senhora está vendo alguém?" "Não, hoje eu não estou vendo ninguém, não." Engraçado, né, Sô Luiz? Ela me dizia assim: "Tem hora que eu vejo, tem hora que eu não vejo. Tem hora que é tudo escuro. Mas tem hora que clareia tudo, como se eu estivesse assim, sem problema nas vistas, Sô Luiz." É assim mesmo. E eu, né? É assim mesmo e tal, brincava com ela. Ela desencarnou com 101 anos. Uma alma muito boa, resignada. O que ela passou, o que ela enfrentou aqui na Terra, graças a Deus, ela conseguiu superar
E hoje ela se encontra assim numa situação bem vantajosa. Porque tá a aceitação, tá nisso aí a aceitação, a resignação, a humildade, a simplicidade. E ela viveu a vida toda na humildade, na resignação, na aceitação. Ela não reclamava por ter sido uma ranceniana. Ela não reclamava da miopia. Ela me dizia: Sr. Luiz, eu sou tão feliz. Eu tenho tudo, Sr. Luiz. E olhando, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Fisicamente, ela não tinha nada. Ela tinha 2 cômodos. Um banheiro que ela ia tateando as mãos assim, as paredes, até chegar lá no banheiro. Várias vezes eu dei banho nela. Porque dar banho nela era como se eu estivesse dando banho na minha mãe ou na minha irmã. Meu sentimento nunca passou pela minha mente sentimentos de deboche, de maldade. Várias vezes dei banho nela. Desencarnou com 101 anos de idade. Sr. Luiz, eu sou tão feliz. Eu tenho tudo. Eu sei, Sr. Luiz, que depois dessa vida, numa outra oportunidade, eu vou retornar ao corpo físico, com os olhos do corpo, da matéria. Ela tinha um pouquinho de conhecimento, mas muito pouco. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, Sr. Luiz. Eu tenho tanto medo de voltar enxergando como o senhor enxerga. Por que, dona Leontina? Ela chama Leontina. Por que a senhora tem medo? Porque eu que de fato enxergo a vida. O senhor e a humanidade que tem as vistas perfeitas, vocês não enxergam a vida como de fato a vida é. Então eu tenho medo de vir nas condições do senhor e da humanidade. Nossa, mas era tanta sabedoria dessa mulher. Eu aprendi tanto com essa alma que eu não tenho como pagá-la. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Sobre este último ponto, caberia fazer-se interessante estudo. Caberia fazer um interessante estudo, né? Kardec está dizendo. O de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos, né? Espíritos que na Terra foram cegos, né? Então, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. A faculdade de ver os espíritos, se nos cegos, é mais frequente do que nos que não são portadores dessa deficiência visual, né? Então, Kardec resume assim, ó: espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção
de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Não é isso que nós imaginamos? Que a pessoa encontra-se imersa em uma negra escuridão, que ele não enxerga nada. Agora, veja bem, gente, cada caso é um caso. Mesmo os cegos, cada qual encontra-se num processo de desigualdade evolutiva, esclarecendo que, de acordo com a gravidade do ato praticado em vidas passadas, eles retornam ao corpo físico com a deficiência visual, mas com a visão da alma distante da penumbra. Mas outros já retornam ao corpo físico com total penumbra. Total penumbra ao ponto dele não ver o pôr do sol, não ver paisagens, não ver o ambiente, não ver espíritos. Você entendeu, né? Cada caso é um caso. Isso é relativo. Nós não estamos generalizando. Isso é relativo. Por que relativo? Pelo fato da desigualdade evolutiva. Cada ser possui uma programação reencarnatória. E na programação reencarnatória é que é inserido ali as limitações dele, né? O que ele é limitado ou ilimitado. Limitado ou ilimitado. Ali na programação reencarnatória. Então, não estamos aqui querendo dizer que todos os cegos vivem distante da penumbra. Não. Isso é relativo. Cada caso é um caso. E existe também as faculdades mediúnicas. Porque você vai me dizer, por exemplo, existe médiums, psicógrafos, que são míopes, cegos, fisicamente. Porque o médium psicógrafo, na maioria das vezes, dentro do processo evolutivo, na maioria das vezes, o médium psicógrafo, ele não necessita das vistas do corpo físico. É óbvio que ele necessita para ler a mensagem, mas para psicografar a mensagem ele não precisa, porque o espírito é quem psicografa. Terminou de psicografar, a pessoa, ele mesmo já passa a mensagem ali para alguém que está ali ao seu lado, encarnado ou assessorando, para que a pessoa leia para ele. Olha para você ver. Então, uma pessoa cega não pode ser um médium psicofônico que trabalha numa sala mediúnica, onde ali, em sintonia com os espíritos sofredores, ele
ali os recebe e os espíritos possam ser esclarecidos através dele? É lógico que pode. Tudo pode. Desde que seja uma casa espírita séria. Desde que seja uma casa espírita séria. Então, existem outras faculdades mediúnicas que eu poderia dizer aqui que é possível esses médiuns deficientes trabalhar. Como, por exemplo, um médium deficiente físico, que não tem os braços, por exemplo, ele não pode trabalhar numa casa espírita séria através da psicofonia? Através do processo sonambúlico? É lógico que pode. Qual o problema? Agora, é necessário que as pessoas raciocinem, né? E que condicione meios para que esses portadores dessas deficiências se sintam amparados na casa também. Vamos para o próximo vídeo.